A manhã começou a surgir no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto a multidão se reunia em torno do Monte Gólgota, ali parada no meio da terra estéril. Estava a cruz onde Jesus seria crucificado. O centurião, figura imponente entre os romanos. Os soldados observaram atentamente enquanto ele se preparava para executar a sentença. Os momentos que se seguiram foram de uma intensidade que ninguém presente jamais esqueceria. Um terremoto sacudiu o chão sob seus pés, dando a todos a impressão de estar à beira do abismo. O sol que acabava de nascer parecia escurecer, lançando uma sombra sobre toda a terra, as rochas fendidas emitindo sons estrondosos que ressoavam no ar. O centurião, habituado à guerra e à brutalidade, sentiu um arrepio percorrer o seu corpo. Nunca antes tinha testemunhado algo tão extraordinário. Olhando para o homem na cruz diante dele, uma sensação de medo misto à admiração invade seu coração. Então, ele realmente diz que esse homem era filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 54. Você gostou da introdução? Isso é só o começo, porque hoje vamos nos aprofundar nesse personagem enigmático, o centurião. Vamos descobrir quem ele, qual era a função dele e o que aconteceu com ele após a crucificação de Jesus Cristo. Como de costume, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nas fileiras romanas, a posição de centurião era de grande importância e responsabilidade. Era uma posição cobiçada por muitos, mas alcançada por poucos. Para atingir tal nível exigia não só coragem e habilidade militar, mas também disciplina férrea e lealdade inabalável ao império. O centurião era o comandante de uma centúria, uma unidade composta por cerca de 100 soldados, e a sua autoridade era absoluta. Neste contexto, como oficial romano, fazia parte de uma máquina militar que frequentemente impõe a lei e a ordem pela força, muitas vezes através de métodos brutais, como a crucificação. Um soldado que aspirava à posição de centurião tinha que demonstrar não apenas bravura em combate, mas também habilidades estratégicas e liderança natural. Ele tinha que ser um exemplo para esses homens, inspirando-os a seguir suas ordens sem questionar. A disciplina e a obediência eram valores fundamentais para um centurião, e ele esperava o mesmo de seus subordinados. O centurião era uma figura respeitada e temida dentro do exército romano. Sua bravura e inteligência eram admiradas por seus superiores, e sua habilidade de liderar homens em batalha muitas vezes determinava o resultado de uma guerra. Ele não apenas comandava suas tropas no campo de batalha, mas também era responsável por manter a ordem e disciplina entre seus soldados durante os tempos de paz. Durante a crucificação de Jesus, os soldados romanos desempenharam um papel crucial no cumprimento das ordens e na manutenção da ordem durante o processo. Embora muitos deles estivessem acostumados a lidar com os condenados e as execuções do evento que testemunharam, o dia foi incomum e perturbador, deixando uma marca indelével em suas mentes. Quando Jesus foi pendurado e morreu na cruz, os soldados não apenas o crucificaram, mas também lançaram sortes sobre suas roupas, cumprindo uma prática comum na época de dividir os pertences pessoais dos condenados entre si. O Evangelho de João capítulo 19, versículo 23 e 24 detalha os soldados. Após crucificar Jesus, pegou suas roupas e fez 4 partes, uma para cada soldado. Levaram também a túnica, que era sem costura, tecido em uma só peça de cima para baixo. Eles disseram entre si, portanto, para não rasgá-lo, mas lançaram sortes para saber de quem seria. Esta palavra da Escritura se cumpriu. Eles dividiram minhas roupas, lançaram sorte sobre minha túnica. Isso foi o que os soldados fizeram. Apesar de humilhado e desprezado, Jesus manteve sua dignidade ao longo de sua jornada terrena. Jesus enfrentou muitas injustiças, porém nenhum momento talvez tenha sido tão emblemático quanto seu julgamento e a crucificação diante de falsas acusações, zombarias e violência. A reação de Jesus revelou não só a sua inocência, mas também a sua natureza divina. A partir do momento ele foi levado perante o sumo sacerdote e o Sanedrim, Jesus enfrentou uma série de acusações fabricadas, mas em nenhum momento ele se afastou de sua postura serena e digna. Enquanto era questionado e insultado, ele permaneceu em silêncio, apenas respondendo quando era necessário. Sua calma no diante das provocações desconcertou seus acusadores, que esperavam uma reação mais emocional. Em Mateus 26, versículos 62 a 64, Jesus é questionado pelo sumo sacerdote sobre suas acusações e sua resposta é uma afirmação diretamente de sua divindade. Você disse que respondeu a Jesus: além disso, eu lhe digo que doravante você verá o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu.
Essas palavras não apenas reafirmam sua identidade messiânica, mas também indicam sua autoridade divina durante seu julgamento perante Pilatos. Jesus enfrentou outras acusações injustas, mas novamente sua resposta foi de calma e resignação, mesmo diante das exigências da multidão para sua crucificação, ele permaneceu sereno. Recusando-se a se envolver em discussões ou debates inúteis quando foi açoitado, coroado de espinhos e ridicularizado pelos soldados romanos, Jesus suportou tudo com dignidade e humildade. Sua postura silenciosa diante da violência contrastou com a brutalidade de seus algozes, revelando sua força interior e sua confiança na vontade do Pai. Durante sua crucificação, Jesus continuou a mostrar compaixão e perdão mesmo em meio ao seu próprio sofrimento. Em Lucas 23, versículo 34, ele disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essas palavras mostraram a sua vontade de perdoar até mesmo aqueles que o crucificaram, revelando seu amor incondicional por toda a humanidade. É importante notar que o centurião esteve próximo de Jesus, garantindo que a sentença fosse cumprida enquanto testemunhava todas as ações e reações de Jesus durante este tempo. Ao redor, a natureza começou a reagir de maneiras incomuns. Um terremoto sacudiu o chão, fazendo as pessoas tremerem de medo, ao mesmo tempo que uma densa escuridão cobria a terra mesmo no meio do dia, obscurecendo o sol e lançando um véu escuro sobre a paisagem. Esses eventos naturais foram interpretados como sinais divinos que testemunhavam a gravidade do que estava acontecendo naquele momento. Além disso, após a morte de Jesus, ocorreu um evento ainda mais extraordinário: a ressurreição dos santos. Conforme registrado em Mateus 27, versículos 52 e 53, os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados, e saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, eles entraram em a cidade santa e apareceu para muitas pessoas. Este fenômeno só aumentou a sensação de que um evento divino e sobrenatural estava acontecendo mesmo para um soldado romano tão experiente e endurecido como o centurião. A crucificação de Jesus foi um evento extraordinário, embora acostumado com a brutalidade e crueldade da vida militar. Estes acontecimentos foram profundamente perturbadores. Eles testemunharam não só a morte de um homem, mas também sinais e maravilhas que desafiaram a sua compreensão do mundo. O terremoto, a escuridão e ressurreição dos santos os deixou atordoados e questionando suas próprias crenças e convicções, nada comparado ao que viu naquele dia sombrio no Monte Gólgota. Desde o terremoto que abalou a terra até a escuridão que envolveu o céu, tudo parecia indicar que isso não era um acontecimento comum. Naquele momento, o centurião viu homem na cruz diante dele com olhos que iam além do físico. Ele reconheceu nele uma presença divina, algo que ia além sua compreensão humana. Ele se viu questionando suas crenças e convicções, confrontado com a ideia de que talvez, apenas talvez, este homem fosse realmente o Filho de Deus, mesmo diante de toda a brutalidade e crueldade que ele havia demonstrado ao longo de sua carreira. A crucificação de Jesus foi diferente, foi um evento que desafiou todas essas noções pré-estabelecidas do que era possível. Os eventos daquele dia se destacaram em sua mente enquanto ele observava o homem sendo crucificado. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, ele murmurou para si mesmo, deixando escapar um suspiro profundo. Ele nunca tinha visto nada assim antes, mesmo em momentos de tortura e sofrimento. Jesus irradiava uma aura de paz e serenidade que transcendia tudo que o centurião nunca havia experimentado. Enquanto o centurião ficava ali contemplando o que tinha visto, as palavras de Jesus ecoaram em sua mente. Ele se lembrou das acusações injustas, do julgamento precipitado da multidão enfurecida exigindo sangue, e mesmo assim, diante de todo esse sofrimento, Jesus permaneceu em silêncio, aceitando seu destino com dignidade e compaixão. O centurião se viu questionando tudo o que pensava saber, que havia sido treinado para obedecer às ordens de seus superiores sem questionar, mas agora ele se viu questionando tudo, porque este homem na cruz não era comum criminoso, ele era inocente, ele era o Filho de Deus. Enquanto a multidão se dispersava e o sol começava a brilhar no céu novamente, o centurião ficou ali perdido em pensamentos. Ele sabia que sua vida nunca mais aconteceria mesmo depois daquele dia. Ele testemunhou algo que mudaria o curso da história para sempre, e sabia no fundo do seu coração que nunca poderia esquecer o que tinha visto nesta montanha chamada Gólgota, num mundo dominado pela guerra e pela violência. Que ele reconheceu divindade em meio à dor e ao sofrimento, e esta revelação mudou sua vida para sempre. Depois de testemunhar os acontecimentos extraordinários que cercaram a crucificação de Jesus, o centurião romano, cujo nome se tornaria conhecido na tradição cristã sob o nome de Santo Longo Jane, experimentou uma profunda transformação espiritual que mudaria para
sempre o curso de sua vida segundo a tradição cristã. O centurião conhecido como Santo Longin decidiu abandonar sua antiga carreira de soldado romano e dedicar-se inteiramente ao seguimento de Jesus. Ele renunciou ao poder e à glória terrena em busca da verdadeira paz e do significado espiritual. Sua jornada de fé o levou a uma vida de serviço e testemunho, pregando o Evangelho e compartilhando a mensagem transformadora do amor de Cristo. Curiosidade adicional sobre o centurião e o fato de ele ter sido um dos primeiros gentios a reconhecer e proclamar a divindade de Jesus no contexto da sociedade judaica na época em que a maioria dos primeiros seguidores de Jesus eram judeus. O testemunho do centurião como um oficial romano é notável, pois destaca a universalidade da mensagem de Jesus e sua capacidade de tocar corações além das fronteiras étnicas e culturais. O reconhecimento do centurião como líder militar romano também enfatiza que o evangelho não é exclusivo de nenhuma classe social específica, mas é acessível a todas as pessoas, independentemente da sua posição na sociedade. Autoridades romanas que o viam como uma ameaça ao status quo e à estabilidade social, ele foi submetido a interrogatórios, ameaças e, em última análise, tortura, a fim de forçá-lo a renunciar à sua fé e a parar a sua pregação. Foi submetido a um martírio brutal como resultado da sua lealdade a Jesus Cristo. Foi torturado de uma forma extremamente cruel, tendo-lhe sido arrancada a língua para o silenciar e os seus olhos arrancados para o cegar, impedindo-o assim de continuar a espalhar a mensagem do Evangelho. Este ato de tortura pretendia não apenas infligir dor física, mas também intimidar e aterrorizar outros seguidores de Jesus, servindo como um exemplo brutal de retaliação contra aqueles que desafiaram a autoridade estabelecida e se opuseram ao sistema de crenças dominante. Apesar do sofrimento indescritível a que foi submetido, Longinus permaneceu firme na sua fé e devoção a Jesus Cristo até ao último momento da sua vida terrena. A sua coragem e resistência face às perseguições inspiraram inúmeros cristãos ao longo dos séculos, fortalecendo a sua própria fé e dedicação ao Evangelho. Portanto, São Longino é considerado um dos santos auxiliares, um grupo de santos venerados pela Igreja Católica Romana por sua poderosa intercessão em tantas necessidades. A devoção a São Longino se desenvolveu ao longo dos séculos, nomeadamente entre os fiéis que procuram a sua ajuda para problemas de saúde particularmente ligados à visão. Existe também uma lenda segundo a qual São Longino, ou seja, o centurião, foi o mesmo soldado romano responsável por supervisionar a crucificação de Jesus Cristo no Calvário. Antes de testemunhar os acontecimentos da crucificação, o santo disse que Longinus era deficiente visual. No entanto, ao perfurar o lado de Jesus com a lança, conforme descrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, algumas versões da lenda afirmam que o sangue e a água que jorrou da ferida de Jesus tocou os olhos de Longinus, restaurando instantaneamente sua visão. Este milagre, assim como todos os outros fatos ocorridos, teriam levado Longinus a reconhecer a divindade de Jesus e a se converter ao cristianismo, tornando-se um discípulo devoto. Consequentemente, a devoção a São Longino como protetor dos olhos e problemas de visão, talvez ligado à lenda de que ele era deficiente visual antes de perfurar o lado de Jesus com a lança, e após o evento sua visão foi restaurada. Esta crença levou muitas pessoas a procurar a intercessão de São Longino pelos problemas de saúde ocular e outras necessidades relacionadas com a visão. É importante notar que esta identificação faz parte de várias tradições cristãs, mas não é explicitamente mencionada na Bíblia. A história do centurião é um poderoso lembrete do impacto transformador que um encontro com Jesus pode ter em nossas vidas. Este oficial romano, cujo dever era garantir a crucificação de Jesus, testemunhou acontecimentos extraordinários que o levaram a proclamar verdadeiramente que este homem era o Filho de Deus. O seu reconhecimento da divindade de Jesus não foi apenas uma observação casual, mas o resultado de um coração tocado pela graça divina. A partir daquele momento crucial, a vida do centurião mudou para sempre. O seu percurso espiritual levou-o a abandonar a sua antiga vida e a seguir os passos de Jesus, tornando-se assim um fervoroso discípulo do Evangelho. A transformação do centurião nos ensina que não importa quem somos ou qual foi o nosso passado, o amor redentor de Jesus tem o poder de nos libertar, nos curar e nos conduzir a uma vida cheia de sentido e de propósito. Assim como o centurião, podemos encontrar esperança e salvação rendendo-nos ao amor incondicional de Cristo. Pois a história do centurião nos inspira a buscar nossa verdadeira identidade em Cristo e a viver uma vida que reflita seu amor e graça para com os outros que podemos
Como ele, reconheça e proclame que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e que em seu nome encontramos perdão, restauração e vida eterna. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar em curtir para continuar recebendo conteúdos como este. Obrigado por assistir, se cuidem e que Deus abençoe.